Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura vai ser para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Áries, mas ela vai ser um pouco diferente, porque essa leitura está sendo gravada no dia 31 de outubro, dia de Halloween, dia de Beltane aqui no hemisfério sul, ou dia de Samhain no hemisfério norte. Se você pratica Wicca ou qualquer tipo de religião ou qualquer prática mágica do hemisfério norte ao celta, você conhece os sabás e tudo mais. Também é dia de los Muertos, acho que na realidade vai ser para nós aqui no Brasil dia 2. Então, na realidade, a gente passa aí por uns dias de abertura de portal em que, na realidade, fica mais fácil de se comunicar com o mundo espiritual. Então, a leitura de agora vai ser, na realidade, algum tipo de recado do time espiritual de vocês, dos guias de vocês, ou mais, assim, da caminhada mais espiritual de vocês. Eu vou começar com essas cartas de oráculo, que é do Moonology. Depois eu vou tirar mais algumas desse aqui, que é o Shamanic Healing. E aí depois eu vou terminar com um tarô, que é o tarô da Santa Muerte também, que é cheio de caveirinhas, em homenagem à data. Essa primeira carta que vocês tiraram faz parte da lua crescente. Fala ali que a energia está ganhando momentum, que significa que a energia de vocês está aumentando. Mas aí também tem uma parte também de lua crescente que pergunta para vocês o que vocês precisam liberar de energia. Esse Moonology, ele é um oráculo que fala das posições da lua nos signos, né? Interessante que vocês, arianes, não tiraram nenhum signo. E é mais assim, no entendimento daí das fases da lua, né? Eu acho que daí, por exemplo, essa combinação, essas duas primeiras cartas, de uma certa forma, a primeira tá falando que vocês já estão mais ou menos num crescente de energia, mas a segunda tá falando que vocês ainda precisam se libertar de alguma coisa ou se liberar de alguma coisa, né? Então, por mais que vocês estejam num ritmo de crescimento, nem tudo ainda foi... não é libertado, mas assim... é mais ou menos como se vocês tivessem algum tipo de bagagem de coisas do passado que vocês ainda não... conseguiram se libertar por completo. Do Shamanic Healing, daí veio a carta da morte, daí depois energia de cura, e aí também pesos, burden, que é o nome dessa carta aqui. Pessoal, vocês definitivamente um dos recados agora dos guias de vocês é que vocês precisam, na realidade, curar alguma coisa que na realidade já terminou, já passou na vida de vocês, mas que vocês ainda carregam isso na mente de vocês ou nos pensamentos de vocês. Mas aí, eu acho que pela combinação das cartas, não é assim uma situação, por exemplo, que vocês ainda estão vivendo. Eu acho que é uma situação, inclusive, que já foi finalizada, mas que de certa forma vocês ainda estão carregando um certo tipo de peso com relação a isso. Porque ao mesmo tempo que daí espiritualmente tem alguma coisa meio parada dentro de vocês, eu não acho que daí, em termos de vida, vocês estejam parados. E já começa mais ou menos com a confirmação do que eu tô dizendo, vocês não estão parados. A primeira carta que tá aqui é a Imperatriz, depois Rei de Paus, depois 6 de Paus e por último 3 de Ouros. Realmente, assim, parados é uma coisa que vocês definitivamente não estão. Vocês estão trabalhando demais por essas duas cartas aqui. A Imperatriz e o Rei de Paus são duas cartas de muito trabalho.
tá? Especialmente daí também a carta da Imperatriz, talvez tenham cuidado um pouco, pessoal, em estarem trabalhando demais, porque eu acho que a vibração dessas duas cartas combinadas me dá meio que uma sensação de não estar dormindo direito. Apesar de daí as construções de vocês estarem muito positivas agora, com 6 de paus, é um momento de vitórias, na realidade, é um momento socialmente de vitórias, sabe? Então, assim, o recado daí pra vocês, eu acho que é, de certa forma, talvez seja o momento atual de vocês prestarem mais atenção naquilo que está acontecendo de fato na vida de vocês, no sentido de que essas duas cartas aqui, uma fala de vitória e a outra fala de energia de conquista, que é o Rei de Paus, né? Energia para fazer acontecer, correr atrás da máquina, ter um sonho, bater no peito e dizer que quer fazer e, de fato, fazer todo o trabalho externo e interno para conseguir fazer. O 3 de ouros, que tá aqui, também é uma carta que fala de conseguir trabalhar bem com as outras pessoas. Então, eu acho que é o momento de começar a olhar para isso. No sentido de que, eu acho que espiritualmente falando, não sei se espiritualmente é a palavra certa de se colocar, mas eu acho que assim, quando vocês estão sozinhos, vocês se questionam muito não se o caminho de vocês é certo ou não, mas eu acho que é mais no sentido assim de, talvez vocês sintam como se vocês tivessem magoado profundamente alguém, na forma como vocês decidiram peitar as coisas na vida de vocês. E aí, apesar de que, tipo, no externo da vida de vocês, em termos de trabalho, de vida e tudo mais, vocês estão fazendo e acontecendo, internamente meio que ainda tem alguma coisa assim que vocês sentem que talvez vocês magoaram alguém, no sentido de que vocês acham que vocês deixaram alguém na mão, mas era também alguém que vocês tinham, era uma responsabilidade que não era bem de vocês, porque era um peso e vocês tinham, essa questão de liberar essa energia anterior, né? Essa obrigação anterior, ela não era muito uma escolha, vocês tiveram que fazer isso justamente também para conseguir seguir na vida, né? Para conseguir seguir em frente e fazer as coisas que vocês queriam fazer. Então não é bem assim uma escolha entre isso e aquilo, mas de certa forma aquilo que vocês deixaram para trás ainda tá pesando em vocês. Ainda tá... Existe alguma coisa que vocês ainda precisam curar, sabe? Sim. Aí apareceu o 8 de espadas, 5 de espadas e o julgamento. O 8 de espadas é mais ou menos assim, é uma carta complicada porque a prisão que a gente sente, que a gente tá vivendo com o 8 de espadas, infelizmente é uma construção mental, ela não é necessariamente uma prisão real, né? A gente se sente preso a alguma coisa, a gente sente que não consegue seguir em frente ou se movimentar, mas ela não é verdadeira no sentido de que ela não é de verdade um obstáculo na vida de vocês. É uma coisa que prende vocês, mas é uma coisa que já tá em processo de ser de verdade entendido por vocês, porque eu acho que, como eu disse, eu acho que vocês já tiveram algum tipo de mudança estrutural nas relações, especialmente mais íntimas de vocês, no sentido de que daí vocês mais ou menos largaram de mão uma responsabilidade que foi colocada em cima de vocês, mas não era bem responsabilidade de vocês assumir isso. Vocês já liberaram isso, mas de certa forma vocês ainda se sentem presos a isso, sabe? E aí eu acho que talvez daí também com o 5 de espadas é também uma sensação de tipo, vocês acham que isso uma hora vai vir meio que cobrar vocês, sabe? Eu acho que por mais que vocês tenham modificado bastante a vida de vocês, é mais ou menos como se tivesse sempre alguma coisa vindo, né?
como se vocês estivessem esperando que daí essa relação ou aquilo que vocês liberaram na realidade não pode ser liberado, de certa forma, sabe? Porque também o 5 de espadas, eu acho que o naipe de espadas todo, especialmente a partir do tarô de Rider-Waite, ele conta uma história de responsabilidade que é colocada em cima de nós. Por isso também o naipe de espadas é muito assim, uma coisa meio que social, sabe? É uma responsabilidade que é colocada em cima de nós por erros que tecnicamente não foram exclusivamente nossos ou por coisas que a gente não fez. E aí a gente meio que é obrigado pela vida a assumir essa responsabilidade e aí tentar resolver e meio que descobrir como é que se vive a vida carregando ainda por cima essa grande responsabilidade. A questão é que essa responsabilidade de fato não é de vocês. E aí também o naipe de espadas é um pouco da história de como se libertar daquilo que é imposto a nós, especialmente em termos de expectativas e obrigações por erros que nós não cometemos. Ou seja, é correto liberar isso, é correto dizer não. Quando a gente reconhece que não foi a nossa vida, que não foi o nosso erro, não foi a gente que fez isso. Porém, eu acho que ainda falta um pouco, assim... para vocês, eu acho que falta um pouco mais, assim, de entendimento. E aí, eu não sei, de certa forma, também com a carta do julgamento, eu não sei até que ponto vocês, de fato, estão acreditando, mais ou menos, no time espiritual de vocês. Porque, de certa forma, também a carta do julgamento e também... todas essas cartas aqui, a Imperatriz, o Rei de Paus, 6 de Paus, 3 de Ouros, são cartas de ação, são cartas de força, são cartas de boas recompensas também por aquilo que vocês estão fazendo. Então não é uma ação que não tem retorno, né? Vocês percebem na vida de vocês que aquilo que vocês estão fazendo e as escolhas que vocês tomaram nos últimos tempos foi acertada. Mas eu não sei até que ponto, espiritualmente, vocês entenderam que também o time espiritual de vocês está do lado de vocês, no sentido de que provavelmente essa escolha de vocês também foi apoiada largamente pelos guias de vocês, ou pelas pessoas que cuidam de vocês no mundo espiritual. Porque vocês escutam eles, de certa forma, também, com a carta do julgamento. Eu acho que também essa conexão com o time espiritual de vocês, ela não é... ela é forte, ela não é vazia. E vocês escutam muitas vezes com clareza o time espiritual de vocês. Mas eu não sei até que ponto vocês acreditam, sabe? Porque ainda tem alguma coisa que, por mais que já tenha se modificado, ela ainda pesa em vocês, sabe? Como se vocês tivessem cometido um erro até, sabe? Só que não é bem um erro que vocês fizeram. Para alguns de vocês, e aí essa parte da leitura que vai ficar muito, muito específica, muito, muito, muito específica mesmo, e aí pode ser que para vocês, para a maioria das arianes, não tenha nada a ver, mas isso pode também estar falando um pouco... talvez da relação com a mãe de vocês, né? A Imperatriz, ela é o arquétipo da mãe. Talvez essa decisão que vocês tomaram, na realidade, tenha afastado um pouco vocês da mãe de vocês, no sentido... eu tô falando mais no sentido de que, para alguns casos, acho que alguns de vocês tiveram que assumir uma responsabilidade quase que no sentido de cuidar da mãe de vocês, né? Os filhos que cuidam das mães, mas por consequências de escolhas e atitudes dessa mãe que acarretaram mais ou menos numa parada da vida da mãe, e aí vocês meio que tentaram mediar no sentido de... não, é minha mãe, eu vou cuidar dela, vou tentar ajudar e tudo mais. O problema é que às vezes, especialmente em pessoas que não conseguem refletir
sobre sobre suas próprias vidas, seus próprios erros, acaba que cuidar da vida da outra pessoa, por mais que a gente queira ajudar, acaba sempre meio que não virando uma ajuda, né? Porque daí cuidar de um adulto é muito complicado porque não é uma criança, né? E aí acaba também que, por vezes, grande parte da ajuda de vocês fica aquela coisa que não parece que tá ajudando de verdade. Acho que essa foi um dos motivos pelos quais vocês tomaram a decisão de largar um pouco desse fardo, desse peso. Claro que daí eu acho que parte daí do peso de vocês seja o entendimento de entender essa relação tão fundamental, e aí não tem nada a ver com o fato de vocês gostarem ou não da mãe de vocês. Eu acho que, obviamente, vocês gostam, mas de qualquer forma, o relacionamento pesa bastante, sabe? Por mais que isso não tenha diminuído o amor de vocês por ela, meio que parece que, sei lá, karmicamente vocês estejam fazendo alguma coisa muito errada. Porque essas duas cartas aqui apresentam um pouco assim de vocês se sentirem perseguidos, sabe? E aí, de certa forma, é um sentimento de perseguição que por muitas vezes não se concretiza. Também no sentido de que a mãe de vocês talvez não esteja perseguindo muito vocês, sabe? Porque, de certa forma, ela também entende que é necessária essa mudança. Bom, pessoal, era essa a leiturinha de vocês, Arianes. Eu espero que tenha feito sentido. No início eu tentei fazer uma leitura mais abrangente, mas aí no final acabou ficando específico demais. Então, se qualquer coisa que eu falei aqui não tenha sentido nenhum para a vida de vocês, tá tudo bem, né? Não precisa também achar que, na realidade, vocês precisam necessariamente dar um sentido para tudo aquilo que eu tô falando. Então, peguem aquilo que faça bem para vocês e que faz sentido, e aí aquilo que não faz sentido é só descartar sem problema nenhum, tá? Para as leituras de tarô é sempre bom ver primeiro o signo ascendente, porque na realidade é o ascendente que demarca mais ou menos as casas que vão aparecer no nosso mapa astral, então fica mais fácil de ter uma leitura mais correta a partir do ascendente, depois o sol, depois a lua. Tá bom, pessoal? Mas era isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima leitura, tá bom? Tchau, tchau.